Dentre os princípios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, estão 1. O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. 2. O respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. 3. A promoção de diversidade cultural e étnica da população brasileira. 4. A construção do consenso com ampla participação social para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD. 5. A relação entre Estado e sociedade para a construção do sistema. 6. O trabalho de diversos setores para relacionar uso, produção e tráfico de drogas. 7. A relação entre estratégias brasileiras e estratégias internacionais, pensando na prevenção, a atenção, a reinserção de usuários dependentes, além da repressão à produção e ao tráfico. 8. A articulação entre Ministério Público, Poderes Legislativo e Judiciário e o próprio SISNAD. 9. A abordagem multidisciplinar, principalmente no que se refere aos usuários. O SISNAD é um conjunto ordenado de princípios, regras, critérios, recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programações, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas de políticas públicas sobre drogas dos Estados, Distrito Federal e municípios. Já sobre seus objetivos está previsto 1. Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos. 2. Promover a construção e socialização do conhecimento sobre drogas do país. 3. Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas e de repressão à sua produção. 4. Assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das atividades de que trata o artigo 3º desta lei. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Marcos Morcego, condutor dessa viagem. Nesse episódio a gente mantém a referência principal do livro Lei de Drogas, interpretado na perspectiva da liberdade, Cristiano Ávila Marona, pela editora Contracorrente. Além de curtir, comentar e compartilhar, segue a gente, ativa as notificações para não perder nada. Além desse trampo, a gente produz lives, podcasts nas mais variadas plataformas, siga a gente nelas também, e o apoio também vai aparecer aí para quem quiser fortalecer a gente financeiramente, tá? Lembrete muito especial pro episódio de hoje, a gente vai estar deixando o arroba aqui, tá? Para vocês irem lá. O camarada Vander está produzindo mais um curso sobre antropologia e drogas, tá? Vou deixar também o print aqui a imagem do curso para você fazer esse curso aí sobre o tema, beleza? Bora lá então pro episódio. Tumulto não me oferece festa e vem parar o meu barulho. Enquanto os boy traficos, polícia me breca, eu vou guardar o resto dessa baga que me resta. Não sei porque a polícia sempre vem acabar com a festa. Não é costume iniciar o episódio com palavras próprias, Mas desde o episódio passado, a gente está passando por esses artigos que definem o próprio SISNAD num âmbito legal. Um sistema que tem sido afastado da participação da sociedade, ou melhor, da população, e sendo restrito para decisões dos 3 poderes e, claro, daqueles setores que têm condições financeiras para isso, Então, os grandes empresários. Além disso, em todo o artigo, a repressão é muito pontuada, principalmente no que se refere à produção e tráfico de drogas, apesar da não conexão direta com as forças policiais, só que é isso, A gente delimita, então, que faz parte de um projeto legal essa repressão também. Então, é um impacto quase nulo para uma política de lei de drogas que busca evitar o genocídio negro, o encarceramento ou a dependência. Na verdade, boa parte dos sistemas formulados sobre a questão da lei de drogas permitem isso. E apesar de uma estrutura central, é o artigo 7º que define a operacionalização de forma descentralizada, principalmente por ações próprias de municípios, estados, distritos e por forças da federação. A partir de 2019, quando esses artigos são definidos, deveria haver uma relação entre União e as parcerias com todos os setores da sociedade acerca de formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas. O artigo 8º-A vai falar sobre a atuação da União de 1. Formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas. 2. Elaborar o Plano Nacional com as forças políticas e a sociedade. 3. Coordenar o SISNAD. 4. Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do SISNAD e suas formas de referência. 5. Elaborar objetivos, ações, estratégias, metas, prioridades, indicadores e definir formas de financiamento e gestão de políticas sobre drogas. 6. Promover a integração de políticas sobre drogas com os estados do Distrito Federal e os municípios. 7. Financiar
com estados, Distrito Federal e municípios a execução das políticas sobre drogas, observadas as obrigações dos integrantes do CISNAD. 8. Garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento da política sobre drogas. 9. Sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas. 10. Adotar medidas de enfrentamento aos crimes transfronteiriços. 11. Estabelecer uma política nacional sobre controle de fronteiras, visando a coibir o ingresso de drogas no país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, tem como contraponto a saúde. Mais saúde com um significado diferente daquele que a gente está acostumado, tá? Mas com significado de bem-estar biopsicossocial. Portanto, não sendo apenas essa ausência de uma doença. Portanto, o bem-estar aqui ele vai sair um pouco dessas asas da medicina e vai se expandir por outras áreas. Desse modo, também no campo da saúde mental, afirma-se o respeito aos direitos humanos e seus colorários, entre os quais o princípio da mínima intervenção, tratamento realizado por uma equipe multidisciplinar, envolvimento do paciente e das pessoas com quem ele se relaciona na elaboração do projeto terapêutico, opção preferencial por práticas desinstitucionalizantes, pelo atendimento ambulatorial e hospitalar, em detrimento do modelo hospitalocêntrico. Para pensar o cuidado, lidando com a luta para não excluir, tanto por práticas opressoras quanto pela alienação da sociedade, o diagnóstico e tratamento precisam levar em conta as condições globais que afetam a sociedade e repercutem sobre todas as camadas sociais, a configuração social, política, econômica, educacional e também a cultural. Seguindo André Francisco, é preciso pensar sobre desenvolvimento de autoestima e criatividade, acolhimento e integração, solidariedade e reciprocidade, equilíbrio e diversidade, ao invés do modelo atual, que é caracterizado pela ruptura, massificação, manipulação, consumismo, exacerbação, espoliação, injúria e violência, que atualmente perverte as 4 dimensões do mundo, sendo elas a íntima, a interativa, a social e a biofísica. Em 2001, no relatório publicado pela OMS, no ano em que o Dia Mundial da Saúde falava justamente sobre cuidar sim e excluir não, propôs algumas recomendações, dentre elas, fornecer tratamento em serviços de cuidado primário, disponibilizar medicamentos psicotrópicos, prover cuidados na comunidade, envolver comunidades, familiares e usuários no processo de decisão de políticas e programas, estabelecer programas e legislação nacionais inclusivas, desenvolver e treinar recursos humanos, monitorar a saúde mental da comunidade através de indicadores de prevalência e da qualidade dos serviços, apoiar a pesquisa em saúde mental. O Brasil estava acompanhando esse desenvolvimento e um dia antes dessa publicação, portanto em 6 de abril de 2001, promulga a Lei nº 10.216, que é conhecida como Lei Antimanicomial. Lei que assegura às pessoas que necessitam de atenção, cuidado e tratamento de saúde mental, com diversos direitos, sendo eles acesso ao tratamento do sistema de saúde, ser tratada com humanidade e respeito do interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade, ser protegida contra qualquer forma de abuso ou exploração, ter garantia de sigilo das informações prestadas, ter direito à presença médica, ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasíveis possíveis e ser tratada preferencialmente em serviços comunitários da saúde. O objetivo final é, obviamente, a reinserção social e a internação, mesmo quando voluntária, é só caso nenhuma das outras possibilidades dê resultado. Essa primeira reforma psiquiátrica possui um modelo que implicava no processo de transformação da mentalidade da sociedade em relação a um transtorno mental, implicando aí um modelo de inclusão e de participação territorial. Mas não é só isso. As pessoas têm que entender de outra maneira o que é sofrimento, o que é loucura, o que é o transtorno mental e aprender a conviver com esses sujeitos de outra forma, com uma abordagem solidária e também inclusiva. A reforma psiquiátrica acompanha a reforma sanitária, portanto, muito daquilo que reformulou o SUS. Nisso surge o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, esse que virou tantos memes aí na internet, né? E que a partir da mesma lei de 2001, em que sua promulgação impõe novo impulso e novo ritmo para o processo de reforma psiquiátrica, ainda que não institua mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios. O CAPS faz parte do Serviço Estratégico de Rede de Atenção Psicossocial, RAPS. Tem a tarefa de promover a articulação entre os outros serviços de saúde, é de base territorial, de portas abertas e oferece cuidado às pessoas em sofrimento decorrente de transtornos mentais, uso problemático de álcool e outras drogas. Sua equipe é formada por diferentes profissionais, como enfermeiros, médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, entre outros, que desenvolvem suas ações pautadas no vínculo entre a pessoa e o serviço,
no acolhimento e no projeto terapêutico singular, o PTS. O objetivo do CAPS é atender toda a sua área de atuação com acompanhamento nas áreas citadas, bem como a reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Ele faz o trabalho oposto da internação, além de ter uma frente chamada de AD, que é justamente essa frente para álcool e outras drogas. Priorizando o cuidado em liberdade, fora dos muros de uma instituição total, a reforma psiquiátrica pretendeu também incorporar outros saberes para além do biomédico, reconhecendo que as diversas formas de sofrimento psíquico não se originam apenas no indivíduo, e uma suposta disfunção do seu organismo, e que sofrimentos psíquicos são atravessados pelo contexto social em que se forjam os diferentes sujeitos. Assim sendo, instituiu a clínica psicossocial, que propunha ainda o fim da hegemonia médica no campo da saúde mental, em favor de uma clínica multiprofissional. A abordagem psicossocial concorreria não só para a melhoria da saúde mental dos pacientes, mas para a sua inserção social e comunitária, como sujeitos de direito. Desses serviços, preconiza-se, igualmente, o tratamento em liberdade, assim como a atenção integral e intersetorial aos pacientes. Ao lado da atenção psicossocial, a redução de danos foi adotada pela política de saúde para usuários de álcool e drogas, como uma lógica do cuidado, que deve orientar as diversas intervenções. Isso significa, entre outras coisas, que a abstinência deixa de ser uma condição para o ingresso no tratamento ou o seu único fim, tornando-se uma das possibilidades no horizonte dos pacientes. Em 2016, que começa a contra-reforma psiquiátrica, e também em quase todas as políticas sociais, como a gente bem sabe, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Essa atualização, né, que vem logo depois do golpe da Dilma, vem com a prisão do Lula, a ascensão do Temer, e a gente vê posteriormente o enraizamento da forma bolsonarista, né, o neofascismo na política, fazem parte do mesmo projeto político, de desmonte das políticas sociais em geral, com o retorno conservador de velhas ultrapassadas teorias e práticas, pensando na internação e no viés moral religioso. O desmonte das políticas sociais não é apenas para precarização e mal-estar, principalmente nas parcelas mais pobres, mas envolve a questão do lucro, a partir de uma perspectiva que mercantiliza a saúde pública e redireciona o seu funcionamento público, o seu financiamento público. É o momento em que ideologia e mercantilização se unem para alimentar os donos do mercado. Surge, inclusive, pensando nas comunidades terapêuticas, a concretização de que o problema não é a falta de dinheiro do Estado, já que o que antes era investido em políticas públicas é o que passa a financiar essas entidades privadas, né? Ou as entidades interessadas nessa atuação. Com a nova política de saúde mental, álcool e outras drogas, transfere-se cada vez mais essa responsabilidade de atenção direta ao setor privado e ao setor religioso, resgatando práticas que, na verdade, nunca foram esquecidas de fato, estigmatizantes, repressivas e que não oferecem a mínima proteção social, ao mesmo tempo que o repasse de recursos continua sendo pela via do Estado. E é a própria Lara Lisboa Farias que aponta que, a partir dessa contra-reforma, o que aconteceu foi o fortalecimento das práticas hospitalocêntricas e asilares de base abstêmica, com forte conteúdo moral e religioso. Enquanto diversos países passam por uma reavaliação das políticas proibicionistas, no Brasil, segundo Andrea Galassi, vem buscando ampliar propostas com vistas ao endurecimento da abordagem das pessoas que fazem uso problemático de drogas. Ainda segundo Andrea, as pesquisas científicas vêm produzindo dados que evidenciam a necessidade de reverter a compreensão do fenômeno do uso de drogas pela perspectiva criminal, da repressão, da coerção e do medo, o que instala um verdadeiro estado policial nas sociedades de todo o mundo a favor de uma abordagem que preze pelo cuidado e não pela estigmatização das pessoas que fazem uso, de modo problemático ou não. Essas evidências caminham no sentido de que a melhor maneira de lidar com o problema é que a circulação dessas substâncias seja regulada pelo Estado. A partir disso, diversas organizações começam a pedir medidas contrárias a essa contra-reforma psiquiátrica, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, que pede que sejam suspensas e submetidas ao debate público e que audiências públicas sejam convocadas com antecedência e amplitude, garantindo a plena e efetiva participação dos usuários da Rede de Atenção Psicossocial, RAPS. Da Associação Brasileira de Saúde Mental, a ABRASME, houve um posicionamento crítico, entendendo que a contra-reforma ia contra a construção de quase 40 anos de políticas públicas baseadas na humanização e no acolhimento. Então, a nota da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, diz que, em primeiro lugar, não se trata de uma nova reforma psiquiátrica, mas de uma contra-reforma psiquiátrica, ou seja, um retrocesso
uma vez que a principal instituição que garante a perpetuação do modelo manicomial é recolocada na rede de atenção, a saber, o hospital psiquiátrico ou a comunidade terapêutica, instituição manicomial correspondente no atendimento a pessoas em uso problemático de álcool e outras drogas. A Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, ABRAMD, não sei dizer, diz que essa nova política contraria as principais diretrizes internacionais para a gestão da política de saúde mental, que vem sendo defendidas e implementadas desde o final de 1990. Durante esse período, houve um claro empenho na construção de um modelo comunitário em substituição ao modelo centrado no hospital psiquiátrico, na ampliação de serviços substitutivos, na desinstitucionalização e consequente indução de projetos de geração de trabalho e renda, de soluções de moradia, de iniciativas no campo da cultura. O Conselho Federal de Psicologia, CFP, também se posicionou com a declaração da representante conselheira Marisa Helena Alves, falando de como a medida rompe com a política de desinstitucionalização e incentiva a hospitalização e o tratamento desumanizado. Como ela diz, consideramos um retrocesso a inclusão dos hospitais psiquiátricos no RAPS. Com a reforma psiquiátrica, o paciente psiquiátrico passava a ter essa atenção fora dos muros do manicômio e, consequentemente, em liberdade. O atual modelo coloca o hospital no centro do cuidado em saúde mental, priva o sujeito de liberdade dentro de um sistema que não favorece a recuperação, mas simplesmente o isolamento. Já o Conselho Federal de Serviço Social, CFF, aponta principalmente como esse novo modelo se relaciona com o encarceramento. Não é propondo a internação de usuários e usuárias de drogas que o governo vai resolver um problema tão complexo como é o caso do abuso da dependência de substâncias psicoativas. Como um problema de saúde pública, devemos optar por cuidar das pessoas do seu território, evitando, assim, enclausuramento e as longas internações, para que possam continuar convivendo em sociedade. A rede de cuidado a pessoas que usam drogas da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, PMPD, também se posiciona. O governo brasileiro ataca conquistas históricas frutos de um acúmulo de luta de usuários, profissionais e gestores. Ao optar por debater e deliberar em espaços sem participação política, não alinhado ao governo e sem qualquer espécie de controle social, impediu-se o diálogo entre trabalhadores, usuários e diversos movimentos sociais que ajudaram a construir a Política Nacional de Saúde Mental, marco nacional e referência internacional do modelo de atenção assistencial. Para além de acabar com os manicômios, o fechamento dos hospitais psiquiátricos significou a garantia da cidadania a diversas pessoas que deveriam ser cuidadas, mas foram torturadas por esse modelo hospitalocêntrico. E basicamente é isso. O novo modelo resgata uma política de tortura, de acabar com a autonomia, de acabar com os direitos. É um ataque à democracia na medida em que exclui a participação social e ignora todas as conferências de saúde e saúde mental. Temos exposto na continuação da avaliação sobre a construção da política de drogas o lado da contra-reforma. Primeiro a gente passou pela estrutura, no episódio passado. No episódio atual a gente viu como a mercantilização dos direitos tem conexão direta com a mudança do modelo psiquiátrico, de privatização e uma construção ideológica da moral, com uma política que fere quase todos os direitos e construção das entidades políticas responsáveis por esse trabalho. Aqui nos preparamos para passar sobre o acompanhamento e avaliação mais firme sobre essas políticas de drogas. Esse é o episódio de hoje, um episódio bem denso, eu entendo, ele é um episódio conteudista, é um episódio que a gente traz muitas particularidades de cada sistema, de cada coisinha, mas é um episódio fundamental para a gente entender o que foi a reforma psiquiátrica, o que foi a contra-reforma psiquiátrica, né, então 2000 e 2016, e como a contra-reforma psiquiátrica está conectada diretamente com a privatização dos nossos direitos, com a mercantilização da vida e com a ideologia burguesa invadindo todo e qualquer campo junto com uma ideologia moral e principalmente cristã nesse ponto da questão das drogas, tá? Pra gente pensar a autonomia. Então, para isso, eu recomendo novamente aqui o curso, vai estar na descrição aí, tá? E também, é claro, continuar apoiando nosso projeto pra gente continuar trazendo esses dados, pra gente continuar trazendo esses fatos e pra gente avançar aí pros próximos debates. É isso, é nóis, até mais, um grande beijo, tchau!